Próxima atração, Cheque Mate. Olá, boa noite! Está no ar a sua grande jogada de toda sexta-feira. O Cheque Mate está começando e hoje nós vamos questionar como é que se produz o conhecimento, como é que se faz a ciência e qual é o papel da educação na nossa sociedade. Para nos ajudar nestes questionamentos, nós contamos com a presença de Edgar Morin, o sociólogo, o escritor, o pensador da modernidade. Seja bem-vindo, professor. Contamos também com a presença da professora Sabah Abouessalam, que é socióloga, também tem obras compartilhadas com o professor Edgar Morin. E vamos aos nossos entrevistadores de hoje. São eles, Gaston Pupá, Bruno Gomes, Michele Pelucheira, Anatásia, Felipe Barros, Enildo Fernandes, Amaro Neto e Késia França. Nós vamos agora saber um pouco mais sobre o histórico, sobre a trajetória de Edgar Morin. Saiba mais sobre esse pensador tão importante para a nossa sociedade. Nascido em 8 de julho de 1921 na cidade de Paris, dedicou sua vida aos estudos, sendo formado em História, Geografia e Direito. Contribuiu também nas áreas de Economia, Filosofia, Sociologia e Epistemologia. Autodidata, quando o jovem se afeiçoou aos estudos, acompanhou o crescimento e o surgimento das ideias nazistas, contra a qual lutou durante a ocupação alemã em sua cidade, através da resistência francesa. Em 1960, fundou o Centro de Estudos de Comunicação em Massa. Atualmente, é diretor do CNRS e da Associação de Estudos da Complexidade. O entrevistado de hoje é um dos maiores pensadores do século XX, o sociólogo francês Edgar Morin. Então, meus caros, vamos falar com o professor Morin. Professor, a guerra foi um fato recorrente ao longo do século XX. E o senhor vivenciou a guerra, a Segunda Guerra Mundial. Sim. Como a Segunda Guerra ajudou na sua formação, na formação do seu pensamento? Ela contribuiu de alguma forma? Penso que, a esse momento, a minha ideia anterior era sempre de lutar em dois frontes, contra o fascismo e contra o stalinismo. Mas esta coisa me paralisou. E eu decidi de lutar porque o nazismo era presente em meu país e com as esperanças de grande cambio do comunismo. Pero isso isso que também me ajudou muito a tomar a responsabilidade, porque fazer resistências não é unicamente perigo para mim. Como eu tinha responsabilidades, era também de tomar responsabilidade para outros que tinham também perigos mortais. Me dá esta experiência, me ensinou de sair da adolescência, porque eu tinha 21 anos, e de adquirir, de fazer aquisição da madurez. Pero a enseñança é a mais grande. Vem depois da Guerra Mundial, quando descobri que minhas esperanças de uma primavera, de uma abertura da União Soviética eram decepcionados, que recomeçou de novo se fez o sistema stalinista. E penso que me ajudou muito uma palavra do novelista russo soviético Vassili Grossman, que disse: Stalingrado é a mais grande vitória da humanidade e a mais grande, como se diz, derrota da humanidade.
per dizer que Stalingrad é a mais grande vitória, porque vitória decisiva sobre hitlerismo, mas grande derrota porque a consolidação per 20, 30 anos do sistema totalitário. Sem dúvida. E eu reencarno de novo meu sentido de ambivalência e de ambiguidade, da ideia de lutar em dois frontes. E em eixo, a complexidade. Sim. E penso que depois, a coisa importante também é que como depois da liberação da França, eu fiz o exército francês que chegou na Alemanha, a ocupação da Alemanha foi uma experiência que me incitou a fazer meu primeiro livro, que se chama Ano Zero da Germânia, a fazer uma estudo histórica e sociológica também. Insomma, sono filho da guerra, porque todo de minha experiência são experiências decisivas da guerra e de depois-guerra. Sim. Pergunta. Professor Morin, você acabou de se dizer um filho da guerra, que a guerra lhe incentivou a buscar conhecimento e entendimento sobre o nosso modo de vida. E como surgiu a vontade de conhecer a América Latina? Se eu não me engano, no final da década de 50, o senhor já tinha visitado. Qual foi a primeira impressão, há tantos anos atrás, do Brasil e da América Latina? Antes de chegar na América Latina, eu tinha duas fascinações. Uma fascinação para a música andina, a música brasileira. Me gostava muito e pensava que o país onde se cantava esta música era muito interessante. E, además, a ideia de grande civilização pré-colombiana dos Aztecas e México, dos Incas, que foi totalmente destruída por os conquistadores. Eu tinha um sentimento de compaixão, e de compaixão também por a esclavitud dos africanos que foram utilizados no Brasil. E eu tinha um sentimento de curiosidade, de interesse, de paixão. E a primeira vez que chegou, aqui há mais de 50 anos, era invitado ao Festival de Mar del Plata argentino, pero me fez uma etapa a Rio de Janeiro e descobri o Brasil. E depois descobri o Brasil muitas vezes, fui ensinante a Santiago de Chile e me apaixonou por toda a América Latina. Porque apesar das variedades, tem uma vitalidade que não é mais que é perdida na Europa. São países onde há muita tragédia, no país da América Latina, a época de ditadura e tudo. Mas se vê que se pode sair de toda a ditadura, que pode adiantar que a iniciativa que se pode fazer. Quando retorno a Paris, em França, tudo me parece congelado, frio, imobilizado. Aqui o movimento é um porvenir. Sim. E penso também que o melhor da cultura europeia, do humanismo europeu, se encontra aqui, no Brasil. E penso que para mim me sinto agora mais cidadão do Brasil, eu também, igual que da França. Isso nos honra. Isso é uma honra para nós. Pergunta. Senhor Morin, como o senhor analisa a guerra franco-argelina? Sim. Como o senhor vê numa análise geral sobre o conflito franco-argelino? Há um momento da guerra, porque
esta guerra se empezó en 1954 hasta 1962, mucho tiempo. Pero esta guerra es una radicalización del peor del lado argelino y del lado francés. ¿Por qué? Porque esto dice que en Francia se hizo un peligro de una dictadura militar, un golpe, se hizo un golpe. La guerra, había el peligro que la Francia se queda una dictadura como franquismo en España. Es el genio político de De Gaulle que impidió esto. Pero había un peligro el peor, se desenvolvió en Francia y también se desenvolvió en Argelia, porque el Frente Nacional se hizo cada vez más fechado, más dictatorial. Eso fue también una infortuna por el porvenir de Argelia. Pero mi idea era de hacer paz el más rápido, el más veloz que se puede hacer, porque es únicamente paz que puede impedir o peor para Francia y o peor para Argelia. Pergunta. Professor, tomando partido dessa questão da guerra e da Segunda Guerra Mundial, como é que você vê essa questão da xenofobia presente na Europa hoje em dia e a questão judaica que eles fazem, o que fizeram com eles no passado e como a teoria da complexidade encara isso? Bom, em França, por exemplo, antes da guerra, havia uma parte da França que era uma parte xenofoba, que era antissemita, que era anti-negro, anti-arabe, anti-estrangeiro. Mas a parte principal da França, a parte educada com as ideias republicanas, socialistas, ou comunistas também, a parte esquerdista, era a parte dominante na França. O poder, as eleições, sempre eram os partidos republicanos. A parte xenófoba não podia tomar expressão, senão a prensa, nos diários, mas não no poder. Mas a derrota francesa foi a oportunidade porque a parte xenófoba de Vichy toma o poder. E isso é coisa de persecução para os judeus, para os ciganos, que se habla hoje de los roms, de los ciganos, toda esta parte xenófoba. Mas depois, como o movimento da resistência ressuscitou a importância da parte republicana não xenófoba. Mas se queda em França uma parte da população, em várias capas sociais, que se queda xenófoba, e quando chega uma crise, como crise econômica, ou angústia de futuro, isto favorece a ideia que o mal vem dos imigrantes, dos estrangeiros, dos outros. Hoje é um problema grande. Se você vê a televisão, os diários, é evidente que hoje, com a ideia dos roms, favorece toda a parte da população xenófoba. E, de novo, devemos fazer uma luta para, se podemos, impedir esse movimento. O cuidado com a saúde é muito importante e, neste assunto, é sempre bom ficar atento às informações para saber como agir com nós mesmos e com os outros. Atue como educador nas campanhas de prevenção contra a malária e a dengue. Isso pode ser feito no dia a dia. Evitar focos de mosquitos na sua casa e nos locais próximos a ela e orientar os vizinhos a fazerem o mesmo são ações que estão ao alcance de todos. TV Universitária, cidadania se faz com educação.
Reportagens, entrevistas e comentários sobre o que acontece na sua cidade e no seu estado. No TVU Notícias, você acompanha o que é de interesse para a sociedade. TVU Notícias, de segunda a sexta, às 19h. Em meio às profundas mudanças ocorridas nas últimas décadas, o sociólogo francês Edgar Morin percebeu que a principal urgência no campo das ideias está em elaborar uma nova concepção do que é o conhecimento. O que Morin tinha em mente é que é preciso refundar, a palavra é muito forte, que ele chama refundar a humanidade, refundar uma política de civilização. É preciso construir um novo cidadão que seja ao mesmo tempo um sujeito que vive e cuida do seu lugar e que é capaz de compreender que qualquer ação dele sobre o seu lugar, sobre o local, tem reflexão planetárias, transnacionais, transcontinentais, de modo geral. O GRECOM, Grupo de Estudos da Complexidade, é um espaço de reflexão que reúne pesquisadores de distintas áreas do conhecimento e se propõe a exercitar o alargamento dos limites disciplinares, com vistas à construção de um espaço caracterizado pela civilização das ideias. O GRECOM é um grupo de pesquisa absolutamente fundamental na UFRN. É um grupo que coloca a UFRN na vanguarda da discussão paradigmática no que diz respeito à ciência no Brasil, para além das fronteiras do Rio Grande do Norte. Segundo o sociólogo Edgar Morin, as grandes metas da educação deveriam ser o desenvolvimento da compreensão e da condição humana, que seria o caminho para construir um programa de ensino focado no próprio estudante e em suas referências culturais. O Edgar Morin, ele traz essa abordagem de um ser complexo, aquele ser que ao ferir o conhecimento, ele vai trazer e ele vai repassar uma complexidade dos conteúdos de uma maneira interdisciplinar e não apenas com conteúdos estanques. Vamos a uma outra pergunta. Há um visível descompasso entre o desenvolvimento científico, então, e o desenvolvimento de uma política mais humanista no mundo. Que tipo de reforma seria possível ou necessária para equilibrar um pouco mais os desenvolvimentos da ciência com uma política de civilização? A ciência se convertiu com a técnica em um poder gigante de manipulação, de destruição de nuclear, e não tem, digamos, em si mesmo uma consciência ética e política. É necessário duas coisas. Uma coisa é um controle ético-político da ciência, e outra coisa, desenvolvimento interno à ciência, porque os pesquisadores, os científicos, tomam uma consciência. E é muito difícil porque hoje a ciência é dividida, compartimentada em pedaços separados, e cada científico vê unicamente sua parte pequenita e não vê. Não, digamos, hoje, o problema do conhecimento fundamental é que a compartimentação, que a dispersão dos saberes vai a impossibilitar de tomar a consciência de problemas globais e fundamentais de cada pessoa e da época hoje da globalização. E o paradoxo e desenvolvimento de tantos conhecimentos na ciência
é também o desenvolvimento de uma ignorância para conceber as relações entre parte e todo. E toda a missão do pensamento complexo é de fazer a reforma espiritual, intelectual, para ultrapassar esta separação e fazer as conexões entre os pedaços separados do saber. E toda a minha obra vai neste sentido. Mas penso que hoje também é questão de complexidade. Algumas pessoas têm a visão unicamente das coisas boas das ciências, das virtudes da ciência, da qualidade da ciência, de conhecimento, de medicina e de tudo. Vede que a ciência é boa. E outras, vede unicamente aspectos os piores da ciência, manipulação, separação e perigos de todo modo da tecnociência. E penso que um pensamento complexo deve ver as duas coisas juntas, a ambivalência da ciência. Isso é muito importante, mas remane a questão, se necessita hoje uma reforma da ciência. Se on pensou, por exemplo, a ciência ecológica é uma ciência reformada. Por quê? Porque a ecologia não é uma disciplina clássica. Porque ecologista que estudia ecossistemas ou biosfera, deve saber da geologia, da geografia, da climatologia, da vulcanologia, de botânica, de zoologia, de microbiologia. Deve tomar pedaços de saber de todas as ciências e também das ciências humanas, porque os humanos cambiam a biosfera, cambia a natureza. Então, a ecologia é uma ciência reformada que permite de tomar consciência de todos os perigos que o desenvolvimento econômico, científico, capitalista vai como dano ao planeta. Pergunta. Professor Morin, o senhor utiliza o mito do Sísifo e eu gostaria de contextualizar o início da complexidade. Quem foram os pensadores? Como surgiu esse método complexo a partir do Edgar Morin? Essa caminhada, digamos assim, pelo Sísifo. As fontes do pensamento complexo, eles são, como eu digo, das ambivalências, das ambiguidades. E isto me acompanhou, e por esta razão, como politicamente, quando eu era adolescente, há 15, 16 anos, eu pensava que o importante era de lutar em dois frontes, não fronte único. E penso que a ideia das conexões das coisas separadas. Quando eu hice meu primeiro livro importante, que se chama Homem e Morte, eu pensava que tudo que concerne a morte está totalmente separado em várias ciências. Na etnologia para as sociedades arcaicas, na ciência das religiões, na filosofia, na história, na psicologia, porque é uma psicologia de infantil, porque quando chega a consciência da morte, era uma necessidade de fazer uma viagem em todas as disciplinas, também biologia, para conceber, para tomar todos os pedaços de saber sobre o problema da morte e como fazer as conexões entre os pedaços. E a possibilidade de fazer conexões entre os pedaços separados que me dá os primos momentos, elementos de um pensamento complexo. É isso que saiu disso.
Professor, o pensamento complexo se espalhou. Eu gostaria que os dois respondessem a essa pergunta. O pensamento complexo se espalhou pelo mundo, né? Várias universidades passaram a admiti-lo, passaram a empregar o pensamento complexo. Muitos estudiosos passaram a utilizar essa forma de pensar. Como o senhor avalia essa disseminação do pensamento? Bom, penso que é uma disseminação inegal, porque são países onde a cultura toma mais o pensamento complexo que outros. Por exemplo, Brasil, outros países da América Latina, ou China, ou Coreia, ou Japão. Penso que é uma disseminação muito interessante, porque é uma disseminação em pessoas de diversas disciplinas ou competências. Mas o que falta é uma reforma fundamental da enseñanza que permite de dar este modo de ver, de tratar as coisas, as realidades, em um modo complexo. Se não se faz uma reforma educativa, não unicamente universitária, também ensino médio, também ensino primário. E penso que não podemos chegar a uma consciência bastante para tratar os problemas vitais da hoje para toda a humanidade. E penso que é muito bem, por exemplo, meu livro Os 7 Saberes pela Educação tem uma boa difusão em Brasil, e significa muito ensinantes, professores utilizam. Não basta, se necessita uma reforma fundamental de uma nova formação dos formadores. E isto deve chegar no futuro, mas não todavia. Et j'aimerais qu'on profite de cette occasion pour qu'ils disent devant vous un petit peu quelles sont justement ces perspectives d'avenir, parce qu'aujourd'hui le problème n'est pas une crise économique, mais c'est la crise humaine concernant justement tous ces thèmes qui sont l'éducation, la santé, l'urbanisme, qu'il est en train de... Eu gostaria justamente, porque agora a questão não é só econômica, mas também fazer uma reformulação na educação, na saúde, na política, como fazer uma nova política nesse meio. É um processo, um caminho, uma via que provavelmente será uma catástrofe ou desastre. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, as técnicas, as ciências, a economia, todo este movimento acelerado sem nenhum controle é um clima de exasperação, de angústias, de ódios religiosos e outros. Todo esse processo que vai... Como cambiar a via? Como cambiar o caminho? Essa é a pergunta fundamental. Quando uma nave vai em um caminho, não se pode fermar, não se pode cambiar sua via. Então, se necessita de cambiar tudo. Tudo, porque não unicamente a economia, também o pensamento político, também a organização da administração, também as empresas, também a medicina, também a agricultura, que hoje se faz agricultura industrializada, monocultura, alivamento industrializado, cambiar consumo, cambiar alimentação, cambiar a justiça, tudo isso. Alors, é uma coisa gigante, não se pode fazer. Como se pode fazer? Então, de pensar que a história humana, todos os grandes cambios
pensar em um modo muito pequeno, muito modesto, marginal, desviante. Se eu tomo as religiões, digamos que Jesus, Mohamed ou Buda eram totalmente deviantes, aislados. E a partir dessa mensagem se desenvolveram grandes religiões. O mesmo, pensar que a ciência moderna era uma coisa de algumas mentes aisladas. Em 3 séculos se hizo um poder gigante. De pensar que o socialismo, ao final do século XIX, era unicamente ideia de pensadores que não eram reconhecidos oficialmente pela universidade, que Marx, que Proudhon, que Bakunin e outros. Eram totalmente desviantes. Em pouco tempo se desenvolveu uma força política gigante. Então, se pode começar com o desenvolvimento de um desenvolvimento, digamos, que pode se acelerar e amplificar. E por que se pode amplificar? Porque em todos os países tem iniciativas criadoras de outro tipo de vida, de outro modo de viver, de outro modo de actuar. Em agricultura, l'agricultura biológica, são iniciativas múltiplas de novo tipo de organização, de solidariedade, em todos os campos econômicos, medicais. Há na população movimentos múltiplos para cambiar as coisas, pero são todos aislados, separados, não se conhecem. Então, o problema é de fazer conhecer todos estes movimentos da América, da Europa, da Ásia, da África, e de indicar as vias diversas de todas as reformas que, em um momento, devem confluir para fazer uma nova via e cambiar a via. Oui. E esse é o problema central de meu livro, que se chama, vai se quebrar, a via. A via. Pergunta. Okay. Nessa nova perspectiva de ver educação e tecnologia, como o senhor visualiza essa relação, educação e novas tecnologias, redes sociais, no sentido em que aproxima e ao mesmo tempo afasta tanto o indivíduo? Como o senhor pensa? Penso que se deve fazer uma simbiose. Penso que, por exemplo, internet, toda a coisa com os computadores e outros, são coisas muito úteis para ele. Pero não se deve olvidar que há uma parte pessoal muito importante, uma presença humana de um maestro, de um educador. E tudo depende de que Platão, o filósofo Platão, dizia que para ensinar se necessita eros, isso é amor. Sino, ele necessita de este amor para a conhecência, amor para os alunos, amor para os outros. E esse elemento que vem de relação pessoal. Se se destrui, se faz unicamente videoconferências, unicamente coisas técnicas, se perde a relação humana. Porque hoje há todo um movimento técnico para destruir as presenças humanas. São todas máquinas automáticas que funcionam e não se sente mais humano. Penso que sempre se deve restituir a presença humana e, sobretudo, na educação. Professor, nosso tempo está se esgotando, infelizmente, passa rápido. Eu queria que o senhor respondesse um rápido questionamento. A mídia, ela contribui para a educação ou ela contribui para um super
para um excesso de informação, para informação em grande quantidade, o que acaba atrapalhando o conhecimento. É verdade que o problema da informação há dois aspectos. Um, quando se falta a informação, não se pode conhecer nada. Quando havia a revolução cultural em China, não havia nenhuma informação, não se podia saber as verdades. Digamos, a falta de informação é uma coisa terrível. Outra coisa, se necessita sempre uma pluralidade de fontes de informação. Sim. Não basta uma fonte, senão uma pluralidade, uma diversidade que permite de fazer uma opinião. Esse é o problema Outro problema é o excesso de informação. Cada noite a la telejornal é como uma chuva de informação. Mas a chuva de hoje destrói, faz olvidar a chuva de ontem e a chuva que vai vir. Penso que, por quê? Porque não se deve fazer confusão entre informação e conhecimento. Sim. Conhecimento é a organização das informações e perder um sentido à informação. Quando chega o acontecimento que não basta as informações do terremoto em Haiti, ou novas decisões a Cuba ou outra coisa. Se necessita de contextualizar as coisas, de dar. E por esta razão, se necessita a duas coisas: dar informações objetivas no sentido os hechos, mas também dar um sentido. E por esta razão, é necessidade de uma pluralidade de ideias ou ideologias que permite a cada ideia dar sua organização à informação. O conflito das ideias é importante para o público de encontrar uma opinião. Se é uma única fonte de informação, não há possibilidade. Mas a ideia fundamental é de uma organização pertinente da informação, é dizer, bastante complexa. Professor, nós somos muito gratos. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Na próxima sexta, a gente volta com mais um Checkmate. Eu espero vocês. Ensino, pesquisa, extensão. Aqui a Universidade é notícia. Por Dentro do Campus, um jornal semanal para você saber o que acontece na UFRN. Toda terça, às 8 da noite, com reprise à meia-noite.
Natal o recebe pela 4ª vez, como natalense, como o Papa Jerimum. Eu digo muito obrigado por essa honra, caros professores e estudantes. O construtor incansável de um método de conhecimento que religa saberes dispersos e vida e ideias, diz em um de seus livros: o pensamento complexo não é um requinte, um luxo de mentes ilustradas. Não é um privilégio dos acadêmicos. O pensamento complexo é um imperativo do nosso tempo. É um desafio para pensar a incerteza de nosso mundo. Não deveria, portanto, se encerrar dentro das universidades. Poderia e deveria chegar às ruas e às praças. Querido Edgar Morin, o espírito da cátedra Unesco, que leva o seu nome, precisa acolher com fortaleza essa utopia realista de fazer o pensamento complexo chegar às ruas e às praças. Queridos colegas, professores, educadores de vários municípios do nosso estado do Rio Grande do Norte, de Touros, de Açu, de Mossoró e de tantos outros. Queridos estudantes, razão maior das apostas por uma educação que religue vida e ideias. Cabe a mim saudar o nosso convidado. Faço isso não em meu nome próprio, mas em nome do Grupo de Estudos da Complexidade, ao qual agradeço de coração por trabalhar sem tréguas durante 27 dias para preparar essa festa da ciência, conforme a expressão de William Blake. Caríssimo Edgar Morin, sei bem do valor da amizade na sua vida. No livro Meu Caminho, recém-lançado no Brasil, você diz ter tido sempre necessidade de amor e de amizade para poder viver. Fala dos amigos protetores, daqueles que foi incorporando ao longo dos combates intelectuais, e dos amigos que nasceram, diz você, como ondas, depois da publicação da obra O Método. Lhe saúdo nessa noite como patrono de uma das cátedras da Unesco, como diretor emérito do GRECOM, como professor honoris causa da nossa querida UFRN, mas, sobretudo, Edgar, te saúdo como amigo. Estimados colegas, todos aqui, de encontrar-vos me dá uma emoção muito grande. E emoção tão grande também de falar de um problema gigante, de o destino da humanidade. O destino. Mas como tentar de pensar o destino de nosso porvenir humano sem tentar de pensar nosso presente? E pensar nosso presente necessita de pensar nosso passado. E necessita uma associação de saberes, de conhecências tão difícil e, sobretudo, complexo. Complexo significa de associar, unir tantas coisas separadas. Porque é evidente que desenvolvimento
aporta elementos de bem-estar, de bem viver, e cria um país chamados emergentes, que é uma parte da população que vive como classes promédias do Ocidente, com o mesmo standard de vida, possibilidade de viajar e possibilidade para os jovens de mais liberdade à frente das autoridades tradicionais e todas essas coisas positivas. Pero aspectos negativos são muito grandes também, porque não é unicamente enriquecimento de uma parte da população, é também uma extensão da miséria. A miséria não é pobreza. Pobreza permite um mínimo de dignidade em sua vida, um mínimo de autonomia. Miséria é a situação de todos os desraizados que se vão em las favelas, em todos os subúrbios, todas as grandes cidades de África, de Ásia, de América, há uma cintura de miséria. Desenvolvimento também é criação, transforma pobreza em miséria. E também, se tem o papel positivo de destruir algumas autoridades dogmáticas tradicionais, poderes tradicionais, militares, latifundistas, não totalmente, é evidente, também faz a desintegração das solidariedades tradicionais, faz a aumentação da corrupção e, sobretudo, desenvolvimento é uma fórmula estandardizada que se impõe em condições totalmente diversas de África, de Ásia, de América, sem ter a conta dos valores, das culturas. História significa Estado, cidades, agriculturas, religiões, artes e guerras, esclavitud. Começou a ambivalência da história humana, de tantas civilizações que produzem maravilhas de poesia, de música, de arte, produzem também dominação, esclavitud. E todas estas civilizações do passado, todos os empírios são destruídos. A história é um processo de criação e de destruição. Globalização, porque é uma única economia. E também poderes de comunicação imediata com telefone, internet e todos e outros. E agora é como uma base para uma sociedade mundial. Pero unicamente uma base, porque não existe uma sociedade. Uma sociedade necessita economia, temos economia, mas sem regulação. Necessita comunicações, temos comunicação, mas não temos uma consciência comum, não temos um direito comum, um Estado comum, um sentido comum. E o processo de modernização tecnoeconômico, ao mesmo tempo que faz esta unificação, faz o contrário. Cada cultura, e também ocidental, tem seus limites, seus defeitos, suas superstições. E no Ocidente também havia a superstição do progresso como lei automática. Mas cada cultura a suas virtudes, a suas qualidades.
e un verdadeiro desenvolvimento humano é um desenvolvimento que faz a simbiose do melhor do mundo ocidental e do melhor do mundo de outras civilizações. A simbiose é dar, porque o Ocidente não deve dar unicamente lições, os outros também devem receber, dar e receber reciprocamente. Es una razón por qué debemos criticar los rasgos negativos del desenvolvimiento. Empieza a comprender que hay una crisis de civilización. ¿Cómo pensar que esta civilización problematizada podría ser una solución para los otros? Se debe cambiar de camino. Porque estamos, todo o conjunto das crises significa uma crise geral de toda a humanidade. Hoje, o sistema Terra não pode resolver problemas econômicos, não pode resolver problemas de hambre, da fome, não pode resolver problemas dos peligros mortais nucleares ou outros perigos ecológicos. Não pode resolver seus problemas fundamentais. Significa ou é condenado à sua destruição ou à possibilidade de fazer uma metamorfose. E metamorfose é uma coisa muito comum no mundo animal. Enfrentar problemas fundamentais e globais de pessoas, de nossa pessoa e do nosso tempo e do mundo globalizado. Se deve uma reforma que dá a possibilidade de um conhecimento complexo que tem a possibilidade de enfrentar grandes problemas. Reforma de pensamento significa reforma da educação, evidente. E em meu livro que chamo Os 7 Saberes para a Educação, eu digo que ensinar problemas do conhecimento mesmo, porque o conhecimento não significa verdade, significa muitas vezes erros, ilusões, de ensinar o que significa ser humano, de ensinar a época planetária e também de ensinar problemas de nossa civilização, se necessita uma reforma geral, da prima escola à universidade, de toda a enseñança, um novo tipo de formação. O pensamento que nós aprendemos nas escolas, e ensino na universidade, é muito útil, mas também há limites, porque é saber separar em pedaços, dispersado, compartimentado, e não podemos reunir os elementos para enfrentar problemas fundamentais e globais de pessoas, de nossa pessoa, e do nosso tempo, e do mundo globalizado. Se deve uma reforma que dá a possibilidade de um conhecimento complexo que tem a possibilidade de enfrentar grandes problemas. Reforma de pensamento significa reforma da educação. As probabilidades são muito negativas, porque se continuamos o mesmo caminho, o provável será um montão de catástrofes de todo tipo. Mas, se possiamo encontrar a nova via, é improvável. Improvável, mas improvável significa também possível. É uma fórmula do poeta alemão Hölderlin que diz: quando cresce o perigo, cresce também a possibilidade de melhorar.
quando cresce o perigo, cresce também a salvação. E em toda a história humana é uma aspiração à harmonia, de viver em modo de harmonia. Harmonia total não é possível, mas uma harmonia de chegar. E por esta razão, nas religiões há paraíso. Paraíso é a imagem mitológica da harmonia. Mas na Terra, a aspiração à harmonia chegou com as utopias, chegou com o socialismo, chegou com a revolta da juventude dos anos 68. A aspiração à harmonia sempre vai renascer, vai regenerar-se na história. Que quando vemos nesta situação, onde as velhas gerações sabem que as promessas eram falsas, estão todas desiludidas, que as jovens gerações são sem esperança, desorientadas. E vemos que nesta situação, mensagem importante diz: há uma coisa importante para todos, para cada um. É a causa da humanidade e há uma possibilidade de esperança.